Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast Universo Generalista. Meu nome é Caio Hux Pirandelli e hoje eu conversei com o Luiz Gustavo Gardinassi sobre biologia de sistemas e sua aplicação para melhor entendimento de doenças infecciosas e parasitárias. Antes de passar ao currículo do convidado de hoje, vale lembrar que seguimos com a campanha para ampliar nossa rede de apoiadores e tornar o Universo Generalista um projeto financeiramente sustentável. Então, se você gostaria de ver esse projeto crescer, não deixe de entrar no nosso Apoia-se e contribuir com qualquer valor por lá. Bem, o Luiz Gustavo Gardinassi é professor adjunto A no Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás, em regime de dedicação exclusiva, pós-doutorado na Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, pós-doutorado na Emory University School of Medicine, em Atlanta, nos Estados Unidos, e também pós-doutorado na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Possui doutorado em Imunologia Básica e Aplicada pela Universidade de São Paulo, mestrado em Microbiologia e graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Coordena o Laboratório de Biologia Computacional Integrativa e atua principalmente na área de Biologia de Sistemas, com ênfase em doenças infecciosas e parasitárias, onde utiliza estratégias de investigação em larga escala, como transcriptômica e metabolômica, combinadas a métodos estatísticos e ferramentas computacionais de estado da arte. Se você está nos assistindo no YouTube, não deixe de curtir, seguir e ativar o sininho de notificação. Se você está nos ouvindo nas plataformas de áudio, como o Spotify, não esqueça de nos seguir por lá para receber notificações de novos episódios. E lembrando que links para sites e livros relacionados a essa entrevista de hoje estão na descrição do episódio. Então é isso, pessoal. Fiquem agora com a minha conversa sobre biologia de sistemas com o Luiz Gustavo Gardinassi. Olá, Luiz. Primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite. Bem-vindo ao Universo Generalista. Oi, Caio. Eu que agradeço. Aí é um prazer estar por aqui, né, batendo esse papo com você. Legal. Luiz, eu pensei em a gente começar pela definição de biologia de sistemas, né? E como ela se difere de outra abordagem, que é tida como uma abordagem mais reducionista, né? Você poderia dar uma introdução para a gente? Sim, sim. Então, a biologia de sistemas, né, na verdade, ela surgiu com mudanças aí no próprio pensamento científico, né? A ciência ela foi muito dominada pela fisiologia, né? A medicina como um todo, inicialmente, e depois foi havendo realmente uma redução, né? O entendimento, o foco passou a ser células, e com o advento da biologia molecular, a gente passou a ter um foco nos genes, e aí a gente começou a estudar genes únicos, né, para saber a função, para saber o que eles estão relacionados. E, bom, isso, né, com certeza teve um impacto muito positivo, a gente conseguiu descobrir muita coisa, e essa visão reducionista ela é utilizada até hoje, né, para se fazer pesquisas, se estudar o papel dos genes, mas o que a gente entende é que um gene só ele não é responsável por todo o fenótipo que a gente vai ter ali de um sistema biológico. Então, com o advento de tecnologias como genômica, que permite a gente estudar, então, o genoma todo, todos os genes, né, de um organismo, passou a se ter uma noção de que a gente deveria, então, olhar para todo o genoma, e não só apenas um gene, então vários genes que vão constituir uma via biológica ou uma cascata ali de sinalização, né? E a ideia da biologia de sistemas é justamente essa, então, estudar vários ou todos os genes ou todas as moléculas, proteínas, metabólitos que estão constituindo um sistema biológico. Isso de forma a entender quais dessas moléculas ou desses parâmetros estão realmente ali afetando o sistema, porque eles vão trabalhar em conjunto, né? Um gene ele vai poder modificar, ou ele vai levar uma proteína que vai modificar outra proteína, ou vai modificar outra molécula, ou vai sinalizar, ligar num receptor, e tudo isso é uma interação entre várias moléculas diferentes. Então a biologia de sistemas, ela tenta entender o sistema como um todo, né? Então, um sistema biológico ele pode ser desde uma célula
que a gente pega ali uma célula e a gente então vai entender quais são as proteínas, todas as proteínas ou todos os genes que estão funcionando naquela célula em determinado momento, né, metabólitos e outras moléculas ali, tá? E quais desses realmente são os mais importantes? Então a ideia é justamente chegar naqueles que são realmente fazendo, por exemplo, no caso de doenças, quais desses genes realmente estão ali afetando a doença como um todo, né? Então, o que a gente tem aí é justamente, né, quando a gente trabalha num ponto de vista reducionista, então a gente vai estudar um gene dessa célula, né, ou uma proteína específica, a gente vai tentar ver a quantidade dessa proteína que é produzida, qual é a função, se ela liga com outra proteína, se ela modifica outras moléculas. No caso da biologia de sistemas, a gente tenta medir, aí quantificar, por exemplo, todas as proteínas que estão ali, né, trabalhando para ter aquela célula funcionando. E quais delas são mais importantes? Porque, obviamente, nem todos os genes e nem todas as proteínas vão estar funcionando em todas as células. Tá, e assim, eu acho que acho que são 2 pontos aqui que eu queria tratar com você. Um é essa questão do reducionismo, tem muito uma conotação negativa quando a gente fala disso, né? Inclusive tem pessoas que nem entendem muito de ciência que falam assim, a ciência é sempre reducionista. E não é o caso do que reducionismo está sempre incorreto, né? Não, de forma alguma. Né? O reducionismo, na verdade, é uma ferramenta importante, porque justamente, mesmo que a gente avalie o sistema como um todo, né, como eu falei, então se a gente tem ali células diferentes, de tecidos diferentes ou órgãos diferentes, por exemplo, né? No coração a gente tem alguns tipos de células e no fígado a gente tem outros tipos de células. O genoma, ele codifica todos os genes, mas no coração a gente não vai ter todos esses genes funcionando. Vão ser alguns genes específicos e no fígado vão ser outros genes específicos, né, que vão estar funcionando. Então, no caso da visão reducionista, a gente estudaria, por exemplo, eu sei que o cardiomiócito no coração, né, ele expressa uma proteína que é específica do coração e que ela é importante para o funcionamento daquela célula. Então, é importante também a gente ter essa visão reducionista no sentido de que a gente vai ter que, em determinado momento, ser mais específico ali para aquele órgão, por exemplo, para o próprio coração. Então, eu vou estudar aquela célula específica, aquela molécula específica, para saber se ela está envolvida ali, por exemplo, com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e tudo. Então, na verdade, elas são complementares, né? Elas não são, né? Uma não exclui a outra. Tá. E a gente pode dizer que esses avanços dentro da área de biologia de sistemas, ela está relacionada também a avanços na área de matemática, de computação, porque eu acho que também não é nenhuma questão de escolher o reducionismo, né? Eu acho que é o que é possível fazer com as ferramentas que tinha no passado. Tem a ver? Isso faz sentido? Com certeza, né? Com certeza. Eu acho que, né, o avanço da tecnologia como um todo, né, a gente tem aí as tecnologias. A partir da revolução genômica, a gente passou a ter avanços, né, tecnologias de sequenciamento de ácidos nucleicos, de DNA, de RNA, espectrometria de massas, que a gente começou então a poder avaliar aí, proteínas em larga escala, metabólitos também em larga escala, lipídios, né, que a gente tem a proteômica, metabolômica, lipidômica, e tudo isso gera muitos dados, né? Então são milhares e milhares, se a gente parar para pensar numa planilha de Excel, vão ser milhares e milhares de linhas e milhares de colunas. Então processar isso manualmente é praticamente impossível. E isso só foi possível justamente aí, então, com avanços, principalmente na biologia computacional, né? Onde a gente tem aí a união, então, da matemática, né? Obviamente, a parte de estatística, que é muito importante, né? E também avanços no uso da computação para a biologia, né? Para poder
processar, ou seja, computar esse mundo de dados, esse oceano, né, que a gente tem de dados aí, tá? Para a gente conseguir interpretar isso também. Porque uma questão a gente tem os dados ali, se é um dado, né, realmente reducionista, então você tem poucas coisas para analisar, você consegue ter uma visão ali específica do que você está vendo. Mas, nesse caso, milhares de dados ali, né, de fatores que a gente vai avaliar e vai comparar, a gente precisa, então, da computação para nos ajudar, né, a saber o que é que está se destacando dentre esses milhares de fatores ali. Né? Então, a gente quer achar padrões, por exemplo. Quais são os padrões que a gente consegue identificar, né, nesses milhares de dados, de milhares de pessoas, por exemplo, que a gente coleta? Quais são esses padrões que a gente consegue identificar entre essas pessoas, né, de uma mesma doença, por exemplo? Tá. E eu cheguei a cruzar, até tirando uma dúvida, vou aproveitar algumas dúvidas contigo. Eu cheguei a cruzar com o termo dados ômicos. Né? Eu queria saber de ti, se pudesse explicar para a gente o que seriam esses dados, enfim, como são gerados, como são compartilhados, a importância dele para a área. Esses dados ômicos justamente nasceram, né, a gente... como nasceu essa terminologia ômica? Foi do genoma. E o que é o genoma? Né? O genoma, ele é justamente a coleção de genes de um organismo. Né? Então, o genoma é a coleção de genes, né? O metaboloma é a coleção de metabólitos, né? O proteoma é a coleção de proteínas. Então, como eu falei, um sistema biológico a gente pode considerar uma célula, então a gente vai ter o genoma da célula, né? O proteoma da célula, o transcriptoma, ou um órgão, por exemplo, a gente vai estudar, ou um organismo inteiro, né? Que a gente pode estudar também, o organismo por completo, e tudo isso a gente tem essas camadas moleculares, genoma, transcriptoma, metaboloma, proteoma, tá? E tudo isso, né, então começou ali por volta dos anos 80, né, a gente começou a ter os primeiros genomas a serem né, descritos e tudo, tá, de bactérias, né, começou com genomas de bactérias e foram indo para organismos mais complexos, e então a gente tem aí o primeiro rascunho do genoma humano sendo reportado no início dos anos 2000 ali, né? E justamente a partir disso houve uma revolução tecnológica, né? Então, como que a gente obtém esses dados? Né? Então, o genoma hoje a gente obtém por meio de tecnologias de sequenciamento de nova geração. Essas tecnologias, elas são capazes aí de gerar, por exemplo, um genoma hoje em poucas horas. O que a gente demorou quase 20 anos ali, quando se começou a trabalhar para se gerar esse primeiro rascunho do genoma humano, hoje é tão avançado que em poucas horas a gente consegue obter um genoma. Então foi um avanço muito rápido aí, né? Desde esse primeiro rascunho do genoma humano até hoje. Né? E eu prevejo que essa tecnologia ainda vai avançar muito mais ainda, né? É uma questão realmente de pesquisa, de investimento, tá? Mas, então, o termo ômico, ele surge daí, né? Do genoma, do proteoma, dessas coleções de moléculas, né? Dessas camadas moleculares. E justamente, essas tecnologias, né? Elas surgiram não necessariamente para... Né, o sequenciamento, obviamente, surgiu para sequenciar genes inicialmente. Genes únicos, a gente conseguia sequenciar um gene por vez. Né? Então, por isso que demorou tanto lá, 20 anos, para conseguir a gente fazer um rascunho inicial. Hoje, a gente consegue sequenciar um genoma inteiro, né, de uma vez. Legal. E nessa... Sempre é um problema, a gente discutiu já bastante com vários pesquisadores aqui, a questão de estabelecer uma relação causal. Né? Eu acho que
tem também um avanço grande nessa área, até de matemática, de estabelecer relação causal. Como é que é feito isso nessa área tão complexa, Luiz? É. As relações causais, elas são realmente bastante difíceis, principalmente quando a gente trabalha com pacientes, né, com uma amostra de humanos, né? Hoje a gente utiliza muitos modelos animais, né, nesse sentido de estabelecer essa relação causal, né, porque justamente a gente consegue manipular de uma forma diferente, né, a gente consegue ah, ah, identificar ali, por exemplo, no caso de uma doença que eu trabalho, a malária, então a gente consegue realmente avaliar as células do órgão do fígado, por exemplo, que é um órgão que é importante, né? Então a gente consegue justamente manipular aquilo. O humano é muito difícil, né? A gente raramente consegue ter acesso a algumas dessas amostras, algumas dessas coisas, né? Então, para se estabelecer algumas relações causais, hoje o que a gente tem feito, principalmente, é ter um delineamento longitudinal. Você vai acompanhando o indivíduo ao longo do tempo, né? Por quê? Porque se você consegue acompanhar ele ao longo do tempo, você consegue identificar, então, durante esse período, as alterações que vão ter ali, né? E fazer essas associações, esse link causal, né? Por exemplo, ele estava doente, ele fez um tratamento e, por exemplo, ele tinha, então, né, uma proteína que estava alta, né? A gente tratou essa proteína, foi para baixo, então a gente consegue estabelecer essa relação causal avaliando esse indivíduo em vários, né, pontos ao longo do tempo ali. Obviamente, os mecanismos que levam a essas alterações causais, que é mais difícil da gente entender como é realmente, por que o tratamento está tá baixando aquela proteína, por exemplo, né? Como isso ocorre? Isso já é mais difícil, né, da gente estabelecer um mecanismo molecular ou celular que às vezes vai levar aquilo, né? Mas, por exemplo, existe intervenções que a gente pode fazer também, né? Por exemplo, no caso de vacinação, a gente pode vacinar o indivíduo, né? E avaliar, por exemplo, se tem aumento em células ou em alguns desses genes que a gente estuda, a expressão desses genes, expressão de proteínas, para estabelecer essa relação causal. Legal. E antes da gente entrar mais em questões mais de estudos e tudo mais, eu queria saber a sua opinião, Luiz. Uma coisa que chama muita atenção quando a gente fala de algo sistêmico e holístico, vamos dizer assim, é que é muito fácil você escorregar para alegações fantásticas e que às vezes não tem um embasamento. Porque a ideia de sistêmico, assim, acho que casa bem com o que todo mundo pensa, vamos dizer assim, né? Todo mundo sabe que tudo é multifatorial e tudo mais. Só que ao mesmo tempo, e essa crítica ao reducionismo entra aí também, né? Como você vê esse distanciamento, essa distância do público em geral de entender sistema e questões holísticas de uma interpretação mais complexa do que é um sistema, enfim, para não gerar essas alegações que você vai em rede social, o que mais tem é isso. Não, a ciência é reducionista, eu tenho uma visão mais holística, mais sistêmica, mas quando você vai ver, não tem nada desses parâmetros que você trouxe aqui. Como é que você vê isso? Como é que a gente poderia, não sei, talvez trazer uma comunicação mais direta sobre esse tipo de perspectiva? Eu acho que, assim, existe uma, né, com essas alterações, essas mudanças, acho que principalmente filosóficas, né, da ciência como um todo, de se pensar de forma mais holística, de se ter, né, de se saber que, obviamente, não vai ser, né, um fator, pode ser que seja um fator principal, por exemplo, no desenvolvimento de uma doença, né? A gente sabe doenças genéticas, obviamente vai ser ali um gene que vai estar mutado, tem mutações únicas em um único gene que vão levar a doenças e que vão poder
Então, só que ela não vai afetar só aquele gene, ela provavelmente vai afetar uma série de mecanismos do funcionamento do corpo, né, para levar aquela determinada doença. Eu acho que uma questão que a gente tem que ter, né, muito levar em consideração é que essas estratégias não são antagônicas, né, como eu falei, elas são complementares, né? Essa é a primeira, principal, acho que, a razão para a gente falar isso é porque geralmente quando a gente chega no final ali do resultado da biologia de sistemas e tudo, a gente chega numa grande gama de resultados que é impossível a gente conseguir, por exemplo, validar tudo que a gente tem. E aí a gente tem que usar uma estratégia, um approach reducionista, muitas vezes. A gente tem que escolher, às vezes, por exemplo, a gente viu ali milhares de genes que estão alterados, né, que podem ter uma função numa determinada doença, ou mesmo uma questão fisiológica, tá? E só que para a gente voltar e provar que aquilo, né? Porque a gente faz um trabalho computacional, muitas vezes ele fica muito subjetivo, não fica, né? A pessoa não consegue de pronto já olhar aquilo e falar, ah, não. Então a gente tem que voltar no biológico, né? Muitas vezes voltar na célula e ter um approach reducionista, né, para provar que justamente aquilo é importante, né? Então, eu acho que uma forma de conciliar isso é entender que as duas estratégias, as duas visões, elas são complementares mais do que antagônicas. Obviamente, isso pode ser levado fora de contexto científico, né? Por exemplo, então a ciência é reducionista e eu tenho uma visão holística, e aí já entram outras questões, além daquelas mesmo científicas, né? Às vezes muitas coisas relacionadas com a própria vivência da pessoa, né? E eu acho que nesse sentido a gente tem que entender que essa biologia de sistemas, a gente está tentando entender os sistemas moleculares, né? O genoma, o transcriptoma, o metaboloma, mas a fisiologia como um todo, ela também é uma biologia de sistemas, né? Ela olha para o sistema como um todo, a comunicação entre os órgãos, né? Entre hormônios. Então, o que a gente está tentando fazer, na verdade, é voltar um pouco esse pensamento que já existiu, na verdade, né? Já existiu, já foi dominado, já dominou a medicina, né, e tudo. Então, na verdade, a gente tinha essa visão mais, né, sistêmica do organismo, foi para redução, e agora a gente está voltando de novo, mas trazendo novas informações de novas camadas moleculares, que é o que a gente não tinha ideia, né? Quando se começou a estudar fisiologia, não se sabia do DNA, da importância do DNA, da importância dessa comunicação das proteínas e outras moléculas. E hoje a gente tem, né, a gente sabe, por exemplo, os próprios micro-organismos do nosso corpo vão estar atuando ali para a nossa saúde e tudo. Então, tudo isso, né, acho que reconcilia. Então, se a gente descobre, por exemplo, eu vejo lá que tem, né, uma bactéria que pode ter um efeito sobre a diabetes, por exemplo. Então, eu vou usar depois uma estratégia reducionista para provar que aquela bactéria realmente está fazendo aquilo. Entendi. Legal. E indo agora já para algo mais específico, Luiz, eu queria conversar contigo sobre a questão da microbiota, o que a gente sabe hoje através da biologia de sistemas sobre microbiota. Então, talvez uma pequena introdução sobre microbiota e até as abordagens que foram tidas até hoje dentro da biologia de sistemas para entender o impacto dela no organismo, ou enfim, o que ela pode afetar em diversos fatores do organismo. A microbiota, então, se a gente parar para pensar, nós estamos o tempo, em qualquer lugar, né, o tempo todo, ali expostos ou convivendo com micro-organismos, né? Então, independente
do lugar que você estiver, a não ser que esteja numa sala extremamente, né, estéril, né, e que a gente às vezes cria alguns animais que a gente chama de germ-free, ou seja, eles nascem livres de germes, né? Então, se não for isso, você vai estar sempre exposto a micro-organismos. Então, a gente tem micro-organismos sendo expostos na pele, nas mucosas intestinal, né, mucosa das genitálias, enfim. A gente é denominado um meta-organismo, onde a gente não é constituído só por nossas células, mas nossas células e das células dos micro-organismos que convivem com a gente. Então, para você ter uma ideia, existem mais células de micro-organismos do que as nossas próprias células no nosso corpo. E isso, hoje a gente está descobrindo que não é só uma relação ao acaso, né? Isso, na verdade, é um fruto de uma coevolução de muito tempo, onde existiu essa adaptação nossa em relação a esses micro-organismos e do micro-organismo em relação a nós. Então, é uma relação de... nós somos simbiontes em relação a esses micro-organismos, onde a gente precisa deles para muitas coisas, para metabolizar muita coisa. Então, por exemplo, a alimentação, a gente vai se alimentar, então tem alguns alimentos que esses micro-organismos vão utilizar, por exemplo, fibras, né? Eles vão utilizar para produzir ali alguns ácidos graxos de cadeia curta, por exemplo, que vão ter funções importantes no nosso organismo, né? E, ao mesmo tempo, a gente está ali dando uma nutrição para esses micro-organismos. Então, a gente tem uma relação simbionte ali. Esses micro-organismos, bactérias, fungos, né, vírus, protozoários, tá? Eles vão poder aí ter ações, então, né, o que a gente está falando são ações benéficas, ou seja, eles né, têm ação no desenvolvimento, no sistema imune, sistema nervoso, né, também. Então, os micro-organismos, através de produtos dos micro-organismos, eles vão poder atuar aí de diversas formas, né? Então, o que a gente estuda é principalmente o efeito, né, como esses micro-organismos estão afetando aí o sistema imune das pessoas, né, em relação a infecções. Tá. E o que a gente sabe hoje, né? Eu acho que eu cheguei a dar uma olhada num estudo que testou o impacto da microbiota intestinal na resposta imune, né? E teve até um estudo com vacinação, né? Em termos disso. Se você puder compartilhar, porque eu acho que dá um exemplo bem objetivo, bem claro do uso da biologia de sistemas e o que ela traz de novas perspectivas quanto a isso também. Sim, então. É muito importante, né, a gente tem essa noção de que os micro-organismos eles têm uma função, né, mas como que a gente prova que eles realmente têm uma função e que eles estão afetando o organismo dos humanos, por exemplo, o sistema imune do humano, né? Então a gente tem que a vacinação e o uso de antibióticos são as duas intervenções de maior impacto na saúde humana, né, que levaram aí a revoluções mesmo na prevenção e tratamento de doenças, tá? Só que a gente entende que né, o uso indiscriminado, por exemplo, de antibióticos pode ser ruim, né? Pode levar a resistência antimicrobiana, pode levar né, a outros efeitos não desejados. E, na verdade, a ideia do estudo era saber, será que então esse microbioma, essa microbiota, que é o quê? A composição, né, a coleção de bactérias, de fungos que vão estar lá no intestino, por exemplo, né? Então, microbioma intestinal vai ser, então, essa coleção,
né, de vários micro-organismos que vão estar convivendo ali. E a nossa pergunta foi se essas bactérias, elas tinham alguma influência sobre a resposta imune de humanos. Para fazer isso, então, colaboradores nos Estados Unidos, né, delinearam aí um estudo para vacinar o indivíduo. Então, a gente sabe que quando a gente vacina o indivíduo com a vacina de influenza, né, ele vai desenvolver anticorpos contra o vírus da influenza. Então, ele vai desenvolver anticorpos que vão neutralizar aquele vírus, né, e vão proteger, né, aquele indivíduo de uma infecção. Então, a nossa ideia foi saber será que se a gente der antibiótico para esses indivíduos e vacinar, eles vão conseguir montar esses anticorpos e vai continuar protegendo? Então, né, foi feito esse delineamento, foram voluntários que tomaram, né, antibióticos. Então, esses voluntários foram recrutados, eles foram avaliados, a saúde deles, tudo. Então, não é qualquer pessoa que pode entrar no estudo, tem várias questões, né, que você precisa ver da saúde do indivíduo, se ele pode participar. Então, ele vai tomar um coquetel de antibióticos e isso faz o quê? Isso depleta, ou seja, reduz aquela microbiota, né? Então, vai matar várias daquelas bactérias que estão lá no intestino daquele indivíduo, né? E vai reduzir a composição. Então, vai ter bem menos bactérias ali do que teria antes dele tomar o antibiótico. Então, a gente consegue avaliar isso quando você dá um antibiótico, quando você toma um antibiótico, tem uma redução. Qualquer pessoa vai ter reduções nessa microbiota, vai ter, né, questões que vão estar ali sendo alteradas. Só que depois que você, então, vacina esse indivíduo, depois de dar, né, então, você deu um antibiótico, você vacina esse indivíduo, o que a gente conseguiu avaliar é que essa, então, vacinação, ao mesmo tempo que a gente está tendo, né, essa alteração no microbioma, ela leva a alterações na qualidade do anticorpo. O anticorpo ele já não consegue mais proteger, ali, matar o vírus da influenza, neutralizar o vírus da influenza, né, por conta desse efeito causal da microbiota no sistema imune. Então, a gente tem o quê? Que a microbiota ela é necessária ali para, de alguma forma, maturar, então, esse anticorpo, para esse anticorpo ter uma ação protetora. E como que ele faz isso? Uma das coisas que a gente viu, por exemplo, é que quando você dá o antibiótico, né, existe uma redução muito grande de ácidos biliares que estão circulando no sangue do indivíduo. Né? Esses ácidos biliares, apesar deles terem aí uma função importante na digestão, eles também têm ação no próprio sistema imune. Né? Eles podem atuar aí, no sistema imune. Então, a gente vê que, né, essa função, principalmente de metabólica das bactérias, vão levar aí a alterações sistêmicas no indivíduo que estão associadas, então, com essa redução mesmo na atividade do anticorpo que é produzido depois da vacinação. Então, algo que ficou muito claro para a gente é que o indivíduo, quando ele vai se vacinar, ele não pode estar tomando antibiótico, por exemplo. Né? Isso pode ter um efeito na própria vacina, no próprio como a vacina vai proteger ele, se vai proteger ou não. Então, isso é algo importante desse estudo, porque justamente o antibiótico está aí, né? Muita gente tomando antibiótico nessa época de pandemia, né? Então a gente com as vacinas surgindo e, na verdade, não se tinha ideia de como tratar, então muitas vezes antibióticos foram utilizados inicialmente, ou às vezes precisa por conta de uma infecção secundária mesmo, né? Tudo isso, então, tem que ser levado em consideração quando uma pessoa vai se vacinar. Né? Muitas pessoas, eu ouvi algumas histórias, me vacinei, mas eu não montei uma resposta de anticorpo depois que fiz sorologia, mas tem várias dessas questões. Às vezes, a própria microbiota daquele indivíduo já tem alguma alteração que impede que ela monte essa resposta à vacina. Entendi. E aí, no caso, teriam
assim, isso estabelece também uma nova perspectiva em termos de protocolo vacinal também, né? De tipo, olha, se você tomou antibiótico há X dias, seria melhor você esperar um pouco mais. O caminho para isso chegar numa questão de saúde pública, de política pública, ele demora a acontecer, Luiz? Como é que funciona isso? Então, isso, infelizmente, isso acaba demorando, porque a gente precisa, né? Esse foi o primeiro estudo a avaliar isso. Então, a gente precisa provar por A mais B, né, de que isso realmente é algo que precisa estar bem estabelecido, né? Então, a ciência, infelizmente, né, ela anda devagar, né, em alguns pontos, principalmente quando a gente vai se falar de algo que pode se tornar uma política pública, né? A gente precisa ter muita certeza daquilo que a gente está falando, né? E para realmente estabelecer algo que vai levar ali ao indivíduo. Então, olha, você, né, tomou um antibiótico aqui, há quanto tempo, qual o antibiótico, para que você tomou, né, qual vacina você vai tomar. Então, você veja, a gente é uma primeira vacina de influenza, um primeiro estudo que a gente fez, mas tem várias outras vacinas, vários outros mecanismos, né? Então, isso não é algo que vai ser implementado assim já, né, por conta de um estudo. Na verdade, a gente vai precisar fazer outros estudos, ter mais evidências realmente de que isso acontece, e não acontece só num caso isolado. Por exemplo, a vacina de influenza. Pode ser que aconteça só com a vacina de influenza, né? A gente não consegue prever que isso vai acontecer para todas as vacinas, tá? Então, a gente precisa realmente mostrar isso, fazer novos estudos, né? Novos estudos com indivíduos, por exemplo, às vezes não voluntários, mas um indivíduo que está tomando antibiótico por alguma razão ali, né, o indivíduo que está na vida real mesmo ali, que não está controlado, porque a situação de laboratório experimental ela é bastante controlada, mas a vida real não, né? Então a vida real ela tem outros fatores que vão poder influenciar ali, e é para a gente excluir também que esses outros fatores estão influenciando, a gente precisa testar isso. Então, eu acho que ainda não é algo que está, né, na mente ali ou nos planos dos gestores da saúde pública e tudo, mas que tem que estar, né, a gente já tem que estar preparado para isso. Porque uma coisa é certa, né? A gente não, o uso indiscriminado de antibióticos é uma coisa que a gente tem que parar, né? Obviamente, isso vai causar mais mal do que bem em determinado ponto aí, né? Mas a gente também tem que entender que a vacinação é necessária para prevenir muitas dessas doenças, né? Então, hoje, eu acho que ninguém vai falar assim, você tomou um antibiótico, então não toma a vacina, né? Na verdade, a ideia é que todo mundo se vacine, né? Então, hoje a evidência que tem é melhor vacinar, né? Melhor vacinar, independente de como for, né? Porque aí você vai ter aí já uma pré-proteção ali, né? Mas a gente precisa de mais evidências para a gente tornar isso público, né? Uma política pública mesmo. Entendi. Tem muita complexidade no processo todo, que nem você falou, né? Tem variações individuais, acho que deve ter até questões populacionais, né? A questão da microbiota, a gente sabe que tem variações de acordo com a população, se é urbana, se é rural, país, dieta, então tem muitos fatores aí que entram na equação como um todo, né? Mas, enfim, eu dei uma olhada no estudo e parece ser algo promissor em termos de realmente existir uma relação, mas é que nem você falou, cada vacina tem um processo de resposta imune diferente. E é isso, né? Acho que a biologia de sistemas é lidar com essas complexidades e conseguir adequar as variáveis e tal para conseguir chegar a uma conclusão. Mas, enfim, eu acho que é algo bem promissor a ser explorado mais a fundo, né? E aí, como ver esse processo também de chegar à política pública também, né? De comunicação para chegar a políticas públicas, mas é um caminho longo. Uhum. É um caminho longo, né?
A gente que é cientista, obviamente, gostaria de ver essas aplicações, né, sendo mais rápidas e tudo, mas a gente tem que ser precavido, né? Tem que ser precavido, por quê? Para evitar problemas, né? Para evitar que tenham, por exemplo, né, que outras pessoas, esses movimentos anti-ciências, essas coisas, possam pegar, às vezes, uma informação ali que, né, não está já estabelecida e que pode usar aquilo como um argumento, mas que, na verdade, não é. Então, isso tudo a gente tem que ter, né, o cientista ele tem que ter muito cuidado em tudo que ele fala e que ele faz, porque ele tem que estar mostrando algo que realmente é certo, que vai ter ali né, uma conotação positiva. E, obviamente, se não tem, a ciência também sempre pode voltar atrás e falar, não, olha, isso aqui, né, a gente viu, a gente testou, e isso não é o que a gente achava, né? Então, acho que isso é importante. Legal, Luiz. E, Luiz, eu queria entrar agora na sua, acho que a área que você mais estudou mais a fundo, que é a questão da malária, né? Você puder dar uma introdução para a gente, assim, do que eu sei que é uma doença também infecciosa complexa, né? Mas dá uma geral, assim, de como o impacto dela também no planeta, na saúde de populações e tudo mais, só para a gente depois entrar nos estudos que você já fez Certo, certo. Então, a malária é uma doença parasitária, né? Ela é causada por um parasita, denominado Plasmodium, né? Gênero Plasmodium. Tem várias espécies aí que infectam humanos, mas também vão infectar outros animais. Não a mesma espécie, né? Então a gente tem o que? A malária ela é muito espécie específica. Uma espécie de Plasmodium vai infectar o homem, outra espécie vai infectar o camundongo, outra espécie vai infectar um primata não humano, um macaco, né? Então existe bastante essa especificidade porque existiu uma coevolução muito grande entre o Plasmodium e os seus hospedeiros, né? Então, eles se adaptaram muito bem aos diferentes hospedeiros, né? As diferentes espécies de Plasmodium, do parasita, se adaptaram muito bem às diferentes espécies de hospedeiro. E aí, quando a gente pensa, então, na malária, né, como uma doença e tudo humano, ela é uma pandemia persistente, né? É uma doença aí que ela aflige a humanidade desde que se conhece de humanidade. Então, a gente tem aí, nas múmias do Egito, relatos de né, potenciais plasmódio, infecção por plasmódio. Tem relatos, né, na Grécia Antiga, de uma febre intermitente que é muito característica da malária, né? Então, a busca por uma cura e prevenção, ela não é de hoje, é de, né, centenas de anos atrás, né? Então, a malária ela teve impacto na história da humanidade, no Império Romano, uma série de outros... no próprio genoma humano, né? Ela teve um impacto na África, tá? Então, a malária, ela é uma doença cosmopolita, ela está em várias regiões do globo, né? Ela já teve em várias outras regiões que hoje são livres de malária, no hemisfério norte, né? Por exemplo, Estados Unidos já teve malária, na Europa já teve malária, mas com o tempo, principalmente sanitização, outras medidas, né, contra o vetor, né? Então, isso tudo foi levando a diminuições em várias regiões do mundo, mas a gente ainda tem mais de 200 milhões de casos por ano da malária, e desses, mais de 600 mil são fatais, né? E esses casos fatais ocorrem principalmente em crianças menores de 5 anos na África, tá? Então, é uma doença que atinge principalmente, né, as populações tropicais hoje, tá? A África, a Ásia, a América Latina, né? Inclusive o Brasil. No Brasil, ela está se concentrada principalmente na região norte, né, da Amazônia ali, então vários estados da Amazônia e também Mato Grosso, alguns outros estados que a gente tem aí casos de malária. E esporadicamente a gente ouve falar de um caso de malária em São Paulo,
por exemplo, uma pessoa que foi na Mata Atlântica e tudo, ou outras regiões que, né, que não são tão comuns, tá? E, e, e a malária, né, então, ela tem esse impacto, por ela ter esse impacto, hoje ela é uma das, né, considerada, hoje não, ela sempre foi considerada uma das 3 grandes doenças infecciosas, junto com tuberculose, HIV, malária e hoje, obviamente, Covid, né, que está aí, então tem um impacto grande. Mas então ela sempre existiu um interesse grande, né, na medicina em se resolver as questões da malária, tanto que vários prêmios Nobel foram, né, dados a pesquisadores que estavam estudando a malária, né? Então, ela tem esse grande impacto, ela é transmitida por um inseto, né, vetor, o Anopheles, que é um mosquito, então isso também é uma questão importante que impede que a gente, né, elimine essa doença em várias regiões, porque o vetor ele também se adapta muito fácil aos ambientes, e em alguns ambientes a gente quase que é impossível eliminar. Então a malária, né, justamente ela tem essa questão, né, então ela é uma doença que tem grande impacto na saúde no mundo todo. Legal. E, né, dos estudos que você já fez junto com a biologia de sistemas, que tipo de perspectiva nova foram trazidas sobre a doença? Enfim, quais variáveis foram estudadas? E para onde isso está apontando, assim, em termos de intervenções, em termos de tratamento? Enfim, puder dar uma resumida no geral na biologia de Sim. sistemas da malária. Então, como a gente entende a malária, né, ela vai levar em processo inflamatório muito intenso no indivíduo. Quando o indivíduo ele pega a malária, então, né, ele vai ter uma febre alta, ele vai ter ali uma fraqueza, né, no corpo. Aí, se a malária começa a progredir, ele vai ter uma anemia, né, que pode levar a complicações mais graves ali, como uma hipoglicemia grave, né, e até uma malária cerebral. Malária cerebral é o que vai levar, principalmente, a maior parte das mortes, né, por malária vai ser, então, uma doença que o parasita ele vai, né, levar alterações no cérebro mesmo e pode, né, então, vir a óbito. Então, no nosso laboratório, a gente tem estudado principalmente como é essa relação, essa interação entre o parasito e o hospedeiro, né? Para a gente saber quais são as moléculas do parasito que podem estar influenciando o hospedeiro e o hospedeiro como ele está influenciando, né, o controle desse parasito aí. Então, a biologia de sistemas, a gente tem utilizado ela principalmente para reaproveitar muitos dos dados que já foram coletados ao longo do tempo, né? Então, muitos dados ômicos aí que a gente, né, falou inicialmente, eles vão sendo coletados e vão sendo disponibilizados em bases de dados públicas, né? Então, eles ficam lá públicos para outros pesquisadores reutilizarem esses dados. Então, uma das vertentes do meu laboratório é justamente reutilizar muitos desses dados que estão depositados, que estão ali, prontos para serem usados e colher novas informações sobre malária, sobre outras doenças, mas no nosso caso a gente tem foco na malária. E o que a gente conseguiu ver, então, por exemplo, existem vários dados de transcriptômica, ou seja, de RNA, né, do RNA mensageiro, que vai codificar as proteínas que foram avaliados no sangue, por exemplo, de indivíduos que têm malária, né, e que estão... Então, cada um faz um estudo. Eu fiz um estudo no Brasil, um outro indivíduo fez um estudo na África, um outro indivíduo fez um estudo na Colômbia, né, e assim por diante. E aí, o que acontece é que a gente vê que, quando a gente faz esses estudos separados, a gente está avaliando populações individuais, né? A população no Brasil não vai ser a mesma coisa que um chinês lá na China, não vai ser a mesma coisa que um indivíduo lá na África. Então,
o que a gente percebeu é que, né, você mesmo utilizando a mesma tecnologia, o que acontece é que você não tem tanta concordância nos resultados, né, desses estudos. E aí, uma ideia que a gente teve, então, foi avaliar se a gente juntar todos os estudos numa meta-análise, será que a gente vai identificar o que é comum a todos eles, independente da população, por exemplo, né? Então, a gente vai conseguir identificar, por exemplo, biomarcadores que falem que aquele indivíduo tem malária, né? Ou que ele tem uma malária grave, vai desenvolver uma malária grave, ou que, né, ele está sob risco de morte. Então, o que a gente fez foi justamente essa meta-análise, né, um dos trabalhos que a gente tem feito, que é para avaliar, então, para a gente identificar realmente quais são os genes que são induzidos pela infecção, né, pela malária, independente de onde o indivíduo estiver, né? Então, a gente conseguiu identificar uma assinatura, por exemplo, de genes, 16 genes, que ela consegue nos dizer que se o indivíduo tem malária ou não, né? E essa ferramenta, ela pode discriminar, por exemplo, o indivíduo também que tem malária de outras doenças. Esse indivíduo ele tem uma infecção por bactéria. A gente consegue dizer se ele tem uma infecção por malária, se é diferente o indivíduo que tem malária daquele indivíduo que tem bactéria, por exemplo. Então, isso é importante, por exemplo, para o diagnóstico e para o gnóstico, no tratamento do indivíduo, né, com malária, por exemplo, tá? Então, esse é um dos estudos que a gente tem feito, né? A gente tem identificado esses padrões em várias populações diferentes do mundo para a gente entender como o humano responde a essa infecção e quais são essas moléculas, esses genes necessários aí, ou que às vezes também eles podem estar associados à própria patologia da doença, né? Então, a gente identificou esses 16 genes, você veja, então a gente saiu de uma visão holística e conseguiu reduzir a 16 genes, e agora a gente vai estudar esses 16 genes complementarmente numa estratégia mais reducionista. Mas a gente partiu de um todo, a gente tinha milhares de genes de vários estudos diferentes, né? A gente tinha mais de 800 amostras aí, tá? Avaliando mais de 20 mil genes, né? Então, para cada amostra. Então, para isso, a gente chegou nesses 16 genes que eles nos dizem, então, que um indivíduo tem malária, caracteriza a malária. E a partir disso, a gente vai explorar mais que cada um desses genes podem estar, né, relacionados. Eu posso dar um exemplo aqui, por exemplo, o complemento, né, que é um sistema da resposta imune inata, né, e que a gente que já sabe que a malária, que o complemento é importante para proteger contra a malária, então a gente tem genes relacionados ao complemento nessa assinatura, e a gente conseguiu, então, recuperar o que é importante da malária já nessa assinatura. Outros genes que a gente ainda não sabe, e a função deles a gente vai descobrir agora. Outras coisas que a gente tem visto por exemplo, que o indivíduo que ele mora numa região endêmica, ou seja, que tem malária ali, né, o tempo todo, ele vai se infectar várias vezes, né? Então, ele não pega malária uma vez, ele pega várias vezes no decorrer da vida dele. E conforme ele se infecta, né, ele pode desenvolver o que a gente chama de uma tolerância à infecção, né, que ele não consegue eliminar o parasita, ele se infecta, ele não consegue eliminar o parasita, ou seja, ele não é resistente à infecção, né, não consegue matar, só que ele também não fica tão doente como ele ficaria se fosse a primeira vez, né? Então ele desenvolve essa tolerância. E por que ele desenvolve essa tolerância? Se ele não consegue eliminar o parasita, que é o que? Seria o quê? O parasita causa doença, mas ele ainda tem o parasita circulando lá, só que ele não fica tão doente. Então, essa é uma pergunta que a gente tem no laboratório, né? E utilizando, então, a metabolômica, a gente vê que esses indivíduos que são mais tolerantes, né, que já tiveram outras infecções, em relação aos indivíduos que têm uma primeira infecção, eles têm alterações no metabolismo, né? Então, eles têm alterações, por exemplo, no metabolismo de triptofano, que é um aminoácido, né? O triptofano ele vai dar origem a vários outros metabólitos depois que ele sofre ação enzimática, uma enzima
as enzimas vêm, modificam eles para transformar, por exemplo, em quinurerina. Quinurerina é um metabólito derivado do triptofano que vai ter ação sobre o sistema imune, né? Ela pode ter uma ação anti-inflamatória, ou dependendo do contexto, ela pode ser inflamatória. Mas no nosso caso, a gente então identificou que o indivíduo que ele é infectado a primeira vez, ele tem um monte de quinurerina, o triptofano dele vai virar quinurenina. Já o indivíduo que é tolerante, que ele já foi infectado outras vezes e tudo, ele aprendeu a não, né, de alguma forma, esse triptofano não vira quinurerina, ele não aumenta os níveis de quinurerina, ele tem o triptofano ali, né? Então, tem essas questões aí que a gente está, né, identificando. Agora, a gente ainda não chegou em nada que a gente possa aplicar, né, como um tratamento ou como... A gente está entendendo né, o básico de como funciona essa interação do parasito e do hospedeiro ali, para a gente formular aí ideias que possam vir né, por exemplo, a serem aplicadas aí para os indivíduos que têm malária. Sim, entendi. Então são potenciais, né? São pontos em potencial que pelo menos aponta para algum lugar para estudos mais detalhados e mais focados, né? Porque uma das coisas que eu até cheguei a ver alguns dos estudos, era isso, né? Que você pega indivíduos, não só o indivíduo que fica em caso grave, mas o indivíduo que tem pouca, vamos dizer assim, pouco impactado pela malária, pelo plasmódio, e aí você faz uma análise desses indivíduos, né? Por que esses indivíduos têm em comum em termos de resposta à malária, e o que pode ser induzido disso, né? Se tem potencial de induzir esse tipo de comportamento imune nos pacientes que assumem casos mais graves, né? Então, acho que são... E até difícil você meio que filtrar o tanto de possibilidades, o tanto de formas que você tem de analisar os dados, né? De você falar assim, tá, qual variável eu quero prestar atenção, né? Então, mas é interessante quando você tem muitos dados, é que você consegue achar vias promissoras de uma análise posterior, né? Sim, a biologia de sistemas é isso, é encontrar aquela agulha no palheiro, né? Então, né, a gente sabe que tá ali um monte de coisa, mas o que daquilo que vai ser importante, como que a gente pode, né, o que realmente vai influenciar ali pro paciente, né, para a resposta dele, para ele ficar melhor, para ele piorar também. Então, a biologia de sistemas, ela faz isso, ela tenta encontrar essa agulha no palheiro ali que a gente não consegue enxergar, né, só com os nossos olhos, né? Então, a gente precisa dos computadores para eles encontrarem esses padrões que a gente só olhando ali, a gente não vai conseguir. Então, a gente precisa né, desse poder de computação mesmo, né, de processamento dos dados, que o nosso cérebro ainda não dá conta de processar, né? Então a gente precisa utilizar o computador para isso aí. Legal. E nesse aspecto, Luiz, eu acho que ela casa bastante, a biologia de sistemas casa bastante com essa perspectiva de medicina de precisão também, né? Porque quanto mais dados você tem do indivíduo, né, em detalhes, melhor você consegue entender também quais são, enfim, as fragilidades, os potenciais daquele indivíduo frente a isso, né? É por aí, mais ou menos, a gente tem esse casamento entre essas áreas? Com certeza, né? A medicina de precisão, então, ela vem trazendo o quê? Algo mais específico para o indivíduo, né? Mais individual. Então, o paciente, como a gente falou já várias vezes, cada pessoa vai ter variações que são dela, né? Então, que são dominadas pela genética, pela alimentação, pelo estilo de vida, né? Uma série de fatores que vão influenciar no funcionamento de cada indivíduo, né? Então, cada indivíduo é um funcionamento diferente, né? E tudo depende de vários fatores, mas a medicina de precisão, ela utiliza essas ferramentas. Então, né, se a gente coletar aí, por exemplo, você vê o exoma, que hoje tem sido feitos muitos testes diagnósticos por exoma,
né, você consegue avaliar as mutações individuais de cada indivíduo, né? Então, hoje, esse exoma, o estudo né, das partes do genoma que codificam proteínas ali, tá? Eles podem indicar ali doenças extremamente raras, né? Doenças genéticas extremamente raras que a gente não detecta na população como geral, né? Não tem biomarcadores. Então, você tem que utilizar individualmente especificamente para identificar aquilo naquele indivíduo, né? Mas existem aí, por exemplo, estudos onde um mesmo indivíduo ele foi avaliado por essas tecnologias ao longo de um ano, né? E ao longo desse um ano, então, eles avaliaram o genoma, transcriptoma, metaboloma, né? E esse indivíduo ele sofreu, por exemplo, infecção. Eles conseguiram ver, então, quando ele sofre uma infecção, você tem várias alterações ali. E aí, esse indivíduo também desenvolveu diabetes nesse meio tempo. Então, isso foi também, conseguiu avaliar, né, essa diabetes. Antes mesmo dela surgir, eles já estavam vendo que tinha alterações ali que poderiam apontar que aquele indivíduo vai desenvolver diabetes. Então, hoje, né, obviamente, a tecnologia está avançando, mas eu prevejo que no futuro, espero que breve, que a gente vai conseguir ter, né, ações mais aplicadas individualmente mesmo, né, para câncer mesmo, já tem muito isso, né, para fazer um tratamento mais adequado para o indivíduo. Então, você vai identificar fatores que são promissores para utilizar determinado medicamento que vai funcionar mais para aquele indivíduo, e não vai, se você usar outro medicamento, você sabe que não vai funcionar porque ele tem uma questão genética ou uma questão molecular ali que impede, por exemplo, uma metabolização do medicamento e a ação do medicamento. Então, hoje a gente tem, né, essas ferramentas da biologia de sistemas auxiliando né, justamente no avanço da medicina de precisão. Legal. E Covid-19 também tem sido abordado, você tem alguns estudos saindo também sobre isso, né? Se puder dar uma geral também do... A Covid, né, a gente, logo que iniciou a pandemia, então acho que o mundo inteiro já começou a utilizar essas ferramentas ômicas, né, para se avaliar, porque para estudar o humano, então, né, estudar de forma o que está acontecendo, né, com o indivíduo. Então, muitos estudos iniciais já foram avaliar a proteoma, né, do sangue, transcriptoma também das células do sangue, o próprio metaboloma, né, que são os metabólitos, os lipídios que estão circulando ali, tá? E tudo isso gerou bastante informação, por exemplo, né? Então, o primeiro estudo que a gente fez logo no começo da pandemia foi reutilizar. Eu vi um estudo, né? Eles estudaram pacientes com Covid grave e tudo, e utilizaram essas técnicas. E quando eu vi o estudo, achei muito interessante, um estudo muito importante. Porém, eu vi que eles não extraíram o máximo de informação que eles poderiam daqueles dados. Então, uma coisa que eu fiz foi reanalisar esses dados e eu consegui extrair informações novas dos mesmos dados que eles tinham utilizado, mas que por outras metodologias de análise, eu consegui extrair outras informações, por exemplo, de vias metabólicas, né, que são importantes, que estão ativadas nas células imunes, e que podem ser utilizados como alvo terapêutico ali para impedir uma hiperinflamação, né? Então esse foi um dos primeiros estudos a fazer isso mesmo, a reutilizar dados ômicos para extrair novas informações na COVID. Mas aí a gente também fez o nosso próprio, né? Nós recrutamos aqui pacientes com COVID, diversos níveis de gravidade, né? Desde os indivíduos que tiveram uma doença leve, que não tiveram hospitalização, até os indivíduos que chegaram a ir a óbito, né, por conta da COVID. Então, a gente tem uma estratificação aí, né, um espectro de graus, né, de gravidade, níveis de gravidade,
tá? E a gente, então, fez uma coorte de 150 pacientes, né? A gente conseguiu obter as amostras do sangue desses pacientes e a gente avaliou justamente por espectrometria de massas, né, o perfil metabólico desses pacientes de forma holística, global, né? Então, a gente detectou milhares de metabólitos ali que estavam circulando no sangue desses indivíduos, né? E a partir, então, de análises computacionais, dos dados de espectrometria de massa, a gente chegou ali a alguns pontos chaves, né? Por exemplo, a gente vê que o indivíduo que ele tem uma doença fatal, né? Ele vai a óbito, ele tem um perfil muito diferente, né, do que aquele indivíduo que ele teve uma Covid grave, ele foi hospitalizado, mas ele sobreviveu, né? Ele conseguiu ser tratado e tudo. E o que a gente viu é que tem, então, uma divergência ali em alguns metabólitos, por exemplo, glutamato, o próprio triptofano, né, e oxoprolina, que é um aminoácido, que nos indivíduos que vão vir a óbito, ela vai decaindo muito com o tempo, né? Então, isso está associado ali que a gente identificou com uma disfunção em mecanismos antioxidativos, né, desse indivíduo. Então, a gente sabe que a oxidação, né, quando a gente tem uma inflamação, existem muitas moléculas oxidativas que vão poder atuar, elas querem atuar, né? Na verdade, você produz isso para matar os micro-organismos, mas acaba atuando sobre a própria célula do organismo e levando a um dano tecidual, né? Então, esses indivíduos que foram a óbito, a gente vê que eles têm essa diminuição, né, e uma disfunção mesmo nesses mecanismos antioxidativos, que protegem o indivíduo, muitas vezes ali, né, de um dano tecidual. Então, isso foi um dos achados que a gente teve aqui com a nossa coorte e que está sendo corroborado por outros estudos no mundo, né? E a gente tem outros projetos, né? Tem outros projetos avaliando citocinas. A gente tem um projeto em colaboração com o pessoal em Manaus, né? Que fizeram, então, um ensaio clínico com um medicamento, a metilprednisolona, que é um corticosteroide, que está sendo utilizado para tratar, né, casos graves. E a gente viu também, quando esses indivíduos, então você trata com esse corticosteroide, né, ela vai mudar esse perfil metabólico do indivíduo. Ele passa a ter uma outra trajetória, né, desse perfil metabólico que está associado aí com mais proteção. Legal. É interessante, cara, porque a gente começa porque eu lembro da época de Covid mais drástica, assim, né? Essa questão da letalidade para grupos familiares, né? Acho que tem famílias que foram afetadas e tem mais também a questão da obesidade associada, mas eu acho que com dados de qualidade, informações fluindo, né? Você consegue chegar a fatores que são mais determinantes para esses casos de óbito e tudo mais, né? Então, só que para isso também tem que ter dados de qualidade e compartilhamento de dados, né, Luiz? Sim. E como é que funciona? Como é que é isso hoje, assim? Tem crescido ou são grupos muito específicos que têm esse tipo de prática? Como é que funciona? Hoje, na verdade, né, a gente tem crescido muito, né? Então, existem bancos de dados exclusivos, né, que são dedicados justamente a depositar esses dados ômicos, ou dados clínicos, ou dados imunológicos, que a gente faz o nosso próprio estudo, e a maior parte hoje das revistas, né, onde a gente vai publicar o nosso artigo, então os nossos dados, a gente quer tornar público. Então, a maior parte vai exigir que você deposite esse dado em algum repositório público, né? Por quê? Porque você está, então, deixando aquilo lá para outras pessoas poderem replicar aquilo que você fez no seu estudo, por exemplo. Então, você está aberto aquilo para a pessoa ir lá, avaliar, ver se aquilo que você fez é aquilo mesmo que você está dizendo no seu artigo, é aquilo mesmo que você fez, né? Então, hoje, essa parte computacional, ela está, né, muito... a gente tem essa, muitas vezes, exigência, né? E isso
tem aprimorado justamente essa, né, a colaboração, né? Porque às vezes o indivíduo faz, então ele teve um dado lá na China, né? E aí um outro indivíduo usa esse dado aqui no Brasil, e aí depois você consegue colaborar com outro indivíduo para testar esses resultados. Então isso tudo, né, tá fortalecendo a ciência, e que a gente chama também, né, fortalecendo também a ciência aberta, né, onde você disponibilizar os seus dados, disponibilizar tudo, né, vai estar ali fortalecendo a ciência como um todo, né? Obviamente tem alguns poucos grupos que acabam não depositando, né? Muitas vezes esses dados têm alguma proteção, né? Então eu sei de estudos na Europa que eles têm alguma proteção em relação aos dados dos indivíduos, que eles não podem, por exemplo, deixar públicos, mas você pode solicitar ao próprio pesquisador, muitas vezes, né, que ele vai compartilhar com você. Ele só não vai estar público lá, mas você assume um compromisso, assume uns termos, né, consegue assinar, ele depois ele, né, compartilha com você esses dados, né? Então, informações que não são sensíveis, né, em relação à identificação dos indivíduos e tudo, isso pode ser compartilhado para poder auxiliar, né, na pesquisa de cada um. Porque a ciência, a gente não está em competição, né? Tá todo mundo querendo chegar no mesmo objetivo, né? No caso da Covid, por exemplo, então todo mundo querendo chegar à compreensão da doença, à prevenção, ao tratamento. Obviamente que outras questões surgem aí, né? Mas acho que a tendência é que isso se torne cada vez mais forte, que esses dados, né, os dados sejam compartilhados mesmo. Legal. E, Luiz, para terminar, cara, eu queria que você passasse para o público que está ouvindo, às vezes tem alguém da graduação de alguma área aí, pode ser estatística ou biologia, qual que seria o caminho para chegar na biologia de sistemas, né? Tem que ser da biologia, pode ser de outras áreas, com quem que você tem trabalhado, que tem vindo da graduação, né? Eles vêm de que área? Enfim, para o pessoal meio que tiver interesse poder trilhar aí um caminho de chegar nessa área de pesquisa. Muito, muito interessante, né? Então, acho que, na verdade, o caminho, né, é uma pergunta que as pessoas sempre... o que você recomenda? O que você faz? Eu acho que, primeiro, vai muito do interesse do indivíduo, né? Na verdade, olha, eu tenho trabalhado com diversos backgrounds, né? Biólogos, veterinários, biomédicos, farmacêuticos, né? Independente do background, se você tiver um background biológico ou até um indivíduo que é da própria computação ali, que tem interesse, né, em sair da área dele de computação e aplicar aquilo para algo mais biológico, né? Que, na verdade, é uma grande vantagem também para ele, né, já ter essa noção computacional e tudo, e aí aprender a biologia. Mas no outro caso, né, os indivíduos que têm já a formação mais biológica, não é um bicho de 7 cabeças aprender a parte de computação, né? Então, assim, o que eu acho que é importante primeiro, tentar fazer alguns cursos né, para análise de dados, tá? Aprender a mexer no R, ou aprender a mexer em outras ferramentas, né? O Python, por exemplo, que é uma ferramenta interessante, tá? Principalmente os meninos mais novos têm facilidade de aprender, né? Muito, muito rápido, então acho que vale a pena investir, né, em cursos online, e tem muitos tutoriais disponíveis na internet, né? Então, isso eu mesmo aprendi praticamente sozinho, né? Vendo esses tutoriais e tudo. Então, eu me inseri no laboratório onde estava fazendo isso e comecei a avaliar, a entender, a aprender mesmo com o tempo, né? Essa parte de análise de dados, que é a parte que mais assusta, mas que, na verdade, é igual a parte de bancada. Quem é biólogo tem que aprender também. Então, você vai aprendendo com o tempo, né?
E eu acho que a ideia é essa, ler bastante, né, sobre o tema, assuntos variados, né, se você gosta de imunologia, ler sobre trabalhos que estão ali relacionando a imunologia, ou microbiologia, ou outras áreas, né, câncer, cardiovascular, enfim, uma série de outras áreas que podem ser aplicadas, que a gente pode aplicar a biologia de sistemas, né? Ah, mas é o que eu falo, a biologia de sistemas ela aceita qualquer background, né? Não tem dessa, não. Eu acho que independente do curso que você faz, dependente né, vai muito do interesse mesmo de cada um, né? E isso eu acho que é relevante e obviamente procurar pessoas que você, né, vê que pode te dar uma direção, né? Muitas vezes a questão é essa, às vezes uma direção que a gente precisa, né? Qual direção? Então, pesquisadores que estejam ali envolvidos com a parte de bioinformática, por exemplo, que pode direcionar, ó, estuda isso aqui, estuda esse programa, ou né, te dá indica um site interessante para você. Então, acho que isso é um outro caminho, né, interessante, tá? Legal, Luiz. Eu acho que esgotei aqui as temáticas que eu queria abordar contigo. Queria agradecer mais uma vez, é uma área fascinante. E é isso, muito obrigado. Eu que agradeço, Caio. Eu, né, desejo todo sucesso aí. Muito legal o podcast aqui. Já assisti alguns outros episódios, então né, eu acho uma super iniciativa aí e agradeço pelo convite, por ter participado aqui. Muito obrigado. Legal, galera. Então é isso por hoje. Até a próxima. Obrigado por ouvir esse episódio até o final. Se você gosta do nosso trabalho, não deixe de contribuir financeiramente com ele através do nosso Apoia-se. Você encontra o link na descrição do episódio. Tornando-se apoiador, você saberá de antemão quem são os nossos próximos entrevistados e poderá enviar suas perguntas, além de poder sugerir temas e pessoas para entrevistarmos.